Como fugir da tributação dos fundos imobiliários, LCIs e LCAs que agora foram propostas pelo governo? Como se proteger disso e dessa instabilidade política do Brasil? É isso que você vai entender nesse vídeo. A nova medida do governo pretende taxar os fundos imobiliários que antes eram isentos de imposto de renda, pelo menos nos aluguéis deles, em 5%, assim como os LCIs e os LCAs que agora também vão ter essa alíquota de 5%. Todos esses eram instrumentos que tinham a isenção do imposto de renda, né? O fundo imobiliário, nos aluguéis, quando você recebia o aluguel do fundo imobiliário, aquele pagamento mensal do fundo imobiliário, você recebia isento de imposto de renda, né? Aquele aluguelzinho. Quando você tinha ganho de capital, né, com a cota do fundo, você pagava imposto já. Mas nas LCIs e nas LCAs, que são renda fixas, LCI de produto imobiliário e a LCA é de quando você empresta para parte do agronegócio, você antes tinha a isenção do imposto de renda. E agora, segundo essa medida do governo, você não vai ter mais. Você não vai ter mais essa isenção de imposto de renda nessas rendas fixas. E vale lembrar que nessa mesma configuração de renda fixa com isenção de imposto de renda, nós também tínhamos os CRIs e os CRAs, que eram certificados de recebimento do crédito imobiliário ou agrícola. E eles também eram isentos e agora serão taxados. Ou seja, no Brasil você não pode esperar do governo uma medida que vai diminuir o poder. Quem está no poder não quer diminuir o poder. Você sempre vai ter o governo tentando aumentar os impostos. Sempre reaparece aquela discussão de taxação de dividendos ou dos fundos imobiliários, que não é a primeira vez que se tenta taxar os fundos imobiliários. E também, pelo menos nessa medida ainda não foi falado de dividendos, mas você pode imaginar que é só questão de tempo até essa pauta voltar a ser discutida. E antes da gente partir para a parte de se eu acho que essa medida vai prosperar, porque ainda não foi confirmada, né? Ela tem que passar pelo Congresso, um monte de coisa. Nós temos que falar do porquê o governo está fazendo isso. Por que o governo só pensa em aumentar o imposto e a arrecadação e nunca pensa em diminuir os impostos e os gastos? E a resposta é bem simples. Quem está no poder não quer largar o poder. Ou seja, se o governo fosse diminuir gastos, ele ia também diminuir o poder dele de recomprar votos, né? Porque nas eleições, quando você aumenta, por exemplo, o salário mínimo, você também está indiretamente dando um benefício para as pessoas que recebem salário mínimo, ou seja, os CLTs, que são grande parte do Brasil. E aí, quando você faz isso, os políticos entendem como se fosse quase uma compra de votos. Você pode dizer isso, que é quase uma compra de votos, porque ao invés de você estar dando um reajuste salarial para, por exemplo, funcionários públicos ou para militares, você está dando especificamente para as pessoas que recebem salário mínimo. O dinheiro do Estado, ao contrário do que as pessoas pensam, ele é limitado. As pessoas não, o governo não pode sair só gastando assim, né? Apesar de ser isso que ele faz, de só querer gastar e gastar cada vez mais, eles até têm um freio mínimo, assim, que é o máximo que eles podem gastar. Mas é por isso que eles ficam aumentando os impostos, porque para que eles possam cada vez mais gastar mais para políticas de populismo, né? Que o político pensa em duas coisas, né? Primeiro a eleição e depois a reeleição dele. Então o governo já faz 20 anos que ele vem gastando muito mais do que ele arrecada, apesar de que a arrecadação segue cada vez aumentando. O que eu quero dizer com isso, de maneira simples aqui? O governo fica gastando cada vez mais. Apesar de ele estar arrecadando cada vez mais, botando imposto na nossa cabeça, na minha e na sua, roubando esse imposto, porque a gente não vê tanto retorno disso. Aliás, o Brasil é um dos piores países em questão de arrecadação e retorno da população. O governo está cada vez mais gastando. Ele só quer gastar, 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 gastar. E ele tem que arranjar formas de arrecadar mais dinheiro. E por que que... Aí você pode pensar, pô, por que que se ele está com esses déficits, a gente chama isso de déficit fiscal, que é quando o governo gasta mais do que arrecada, por que que o governo não pensa, ao invés de ficar aumentando imposto, de diminuir os gastos? Porque, como eu disse, quando ele diminui gastos, ele também diminui o tamanho dele. Ou seja, ele não vai conseguir criar tantos gabinetes, fazer tanto populismo, que nem essa isenção do gás e da energia que eles estão querendo fazer agora. Também teriam que diminuir os gastos com Bolsa Família. Então, todas essas políticas populistas que o governo consegue distribuir para conseguir comprar novos votos por meio de populismo, se ele diminuísse os gastos, ele não conseguiria fazer isso. E aí você percebe também que os políticos que realmente tentam fazer com que o Estado diminua, que seria um Milei da vida lá na Argentina, ele nunca chega ao poder por vias normais. A Argentina teve que passar por um gigante crise para o Milei, para alguém que é anti-Estado, né, conseguir chegar lá. Ou seja, para chegar alguém desse tamanho lá, alguém com essa vontade de diminuir o Estado, e as pessoas quererem votar para uma pessoa dessa chegar lá, o país tem que estar numa crise muito grave, porque as pessoas não têm essa noção de que o Estado ele não é bom.
As pessoas só querem mais populismo, as pessoas são egoístas na hora de votar. Elas querem aquele político que vai dar mais benefícios para ela. Ou seja, faça um teste simples com seus amigos. Fala assim, pega aqueles amigos assim que você sabe que são estudados. Pergunta para ele assim: você quer mais ou menos previdência? Ou seja, aposentadoria. Você quer mais ou menos aposentadoria? Ele vai falar, pô, mais aposentadoria, né? Mais aposentadoria pública. As pessoas precisam, né? Seria justo as pessoas receberem essa aposentadoria quando se aposentarem, depois de contribuir a vida inteira. Saúde, você quer mais ou menos saúde pública? É difícil você achar alguém que de pronto assim responda que quer menos saúde pública. Ou seja, mais saúde pública, mais previdência. Você quer mais ou menos educação pública? A pessoa vai falar, pô, mais educação pública, né? Educação é bom para a população, não sei o quê. Você quer mais ou menos gastos com segurança pública? A pessoa vai falar, pô, quero mais gastos com segurança pública, né? A gente tem o direito de ter mais segurança nas ruas, e mais polícia, blá blá. Ou seja, mais segurança, mais previdência, mais saúde, mais educação pública. Isso tudo, o Estado não tira isso dinheiro do nada. O Estado não produz dinheiro. Ele apenas confisca o nosso dinheiro, o meu, o seu, dos empresários e trabalhadores que realmente produzem. O Estado não produz nada. Então, ou seja, se a pessoa que você conhece, que estudou tudo, quer mais saúde, mais previdência, mais não sei o quê, mais serviço público, o Estado tem que tirar isso de algum lugar. Ou seja, tudo isso que o seu amigo falou, ele está indiretamente dizendo, ou diretamente dizendo, que ele quer mais Estado. Ou seja, ele vai votar numa pessoa que quer mais Estado. E aí você pergunta para esse amigo, beleza, você respondeu tudo isso, mas você quer pagar mais imposto? Ele vai falar assim, não, eu acho que o fulano que é mais rico que eu deveria pagar. Ninguém se acha rico o suficiente para falar assim, não, eu acho justo eu pagar mais imposto. Então você percebe que tem uma incoerência aqui. Ou seja, todo mundo quer mais poder público, né? Pelo menos as pessoas que não param para pensar sobre isso ou não estudaram economia, que não querem um livre mercado, né? Que querem só mais populismo, querem mais populismo, mas não querem pagar imposto. Ou seja, é contradicente, entendeu? E percebe que nessa pesquisa que você for fazer de campo, vai ser difícil você encontrar uma pessoa que vai falar, não, quero menos previdência, eu acho que essa previdência pública é ruim, eu acho que as pessoas deveriam ter o direito de investir o dinheiro delas no que elas quiserem. Eu quero menos saúde pública porque isso vai ser também menos imposto no nosso bolso. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que nunca vai chegar no segundo turno um partido igual o Novo, por exemplo, que não quer usar o fundo eleitoral, que quer realmente diminuir o poder estatal. E assim, eu digo Novo porque é o único que eu sei, assim, que eu não estudo política a fundo, mas eu sei que é o único que diz que não usa fundo eleitoral, que eu acho ridículo os caras pegar o nosso dinheiro para fazer propaganda pra gente. Ou seja, eles pegam o nosso dinheiro para fazer propaganda pra gente, para distribuir santinho e fazer os caralho de propaganda, gastando dinheiro público para fazer propaganda pra gente. Isso é ridículo, é a coisa mais ridícula do Brasil, é isso. Enfim, nunca vai chegar lá um político, um partido igual o Novo, em um turno avançado de eleição, sendo que ele vai chegar lá, o cara do Novo, imagina ele num debate político, vai falar assim, não, eu não vou prometer picanha, eu não vou prometer voo, eu não vou prometer Bolsa Família, eu não vou prometer isenção de gás, populismo, porque eu quero diminuir o imposto, eu quero diminuir o poder do Estado. A pessoa que é leiga, e é a maioria do Brasil, você tem que pensar nisso, que a maioria do Brasil não é analfabeto funcional, essa pessoa que é analfabeto funcional, ele não vai ter a consciência de que, pô, se esse cara tá prometendo menos serviço público, eu também vou pagar menos imposto. Ou seja, eu vou ser menos roubado, eu vou ter menos dinheiro desviado, menos dinheiro fraudado, e eu vou ter mais soberania individual. Então é difícil para o brasileiro médio pensar que isso vai ser bom para o Brasil. Então tem que estar numa crise muito ferrada, igual da Argentina, para os caras conseguir votar e um Milei da vida chegar tão longe. E tudo isso que eu tô falando, eu não sou nenhum gênio, não. Eu só estudei bastante sobre o tema. Inclusive, é uma coisa que o Bruno Perini fala bastante no livro dele, Em Nome do Povo, que apesar de ter essa capa aqui, não é um livro comunista nem nada. O Bruno Perini fala bastante sobre isso no livro dele, de que esses políticos anti-Estado nunca vão chegar tão longe em uma eleição, porque eles não prometem tanta coisa. Ou seja, sempre vai chegar lá um político igual o da esquerda, que a gente sabe quem é, ou então o da direita, que é direita, entre aspas, porque o que eu digo com isso? O da esquerda, que quer muito Estado, e o da direita, que quer Estado, e quer bastante Estado, na verdade, mas, ou seja, o que eu quero dizer com isso? O da direita, que era para ser aquele que quer menos Estado, na verdade não é uma direita verdadeira no Brasil, não é um libertário de verdade no Brasil. Ele só quer mais Estado, mas não quer tanto quanto o da esquerda. Ou seja, vai ter mais Estado sim,
vai ter mais imposto, vai ter mais serviço público, só que não tanto quanto o da esquerda. Então você tem que escolher entre duas farinhas do mesmo saco, né? Você não tem um libertário de verdade, alguém para diminuir verdadeiramente o Estado na direita, chegando tão longe numa eleição. Então você sempre vai ter ou muito mais Estado ou mais Estado. Então você não tem como votar tão bem no Brasil. A gente não é bem representado no Brasil por libertários de verdade. Bom, depois de tudo isso dito, a minha opinião sobre essas taxações de LCIs, LCAs, CRIs, CRAs e fundos imobiliários, eu acho que não vai passar no Congresso, já tentaram passar várias vezes, e eu não acho que dessa vez vão conseguir. Porque a popularidade do presidente está muito baixa, todo mundo está vendo que ele não precisa realmente desse dinheiro, e o que eu penso é que muitas pessoas do Congresso sabem que esses produtos de fundos imobiliários, LCIs e LCAs, eles atingem não só uma parte alta da sociedade, como também uma parte baixa. Ou seja, as pessoas pobres e mais carentes e pessoas da classe média baixa, classe média, classe média alta, todo mundo investe em LCI, LCA, CRI, CRA e principalmente em fundo imobiliário, cara. Fundo imobiliário é muito forte no Brasil. Você tem que pensar que, tipo, isso é o produto preferido do brasileiro porque fundos imobiliários são muito incríveis, porque você até então tinha isenção de imposto de renda. Para as pessoas que gostam de investir em terreno, é um produto maravilhoso. Você consegue investir em vários terrenos com menos de 10, 100 reais. Já falei bastante aqui no canal sobre fundos imobiliários. Então, para as pessoas que gostam de investir em terrenos, é um produto maravilhoso. E por isso que ele é tão famoso no Brasil. Ou seja, eu acho que uma lei dessa que tira a isenção de imposto de renda de fundos imobiliários não passa. Então, eu acho que não precisa de tanto desespero. E se passar, vamos colocar o cenário pessimista, por quê? Forte é a alma que está preparada para os males que vêm, né? Então a gente tem que pensar sempre no cenário pessimista. O cenário pessimista seria passar essa lei. Cara, se passa essa lei, você tem que pensar que a pessoa que produz, né, no imobiliário ou produz no ramo agrícola, que é o principal, o agro, que move o Brasil, 5% de diferença na hora de eles arrecadarem esse dinheiro, porque você tem que pensar, pô, 5%, a pessoa que ia investir em LCIs e LCAs, ela vai deixar de emprestar esse dinheiro para lá. Talvez seria mais interessante agora para ela investir em outras coisas, botar o dinheiro para fora do Brasil, parar de financiar o agro. Por quê? As pessoas que emprestam esse dinheiro para o agro, né, os LCAs e CRA, elas estão. E os fiagros também, tem os fiagros, os fundos imobiliários agrícolas. Eles estão financiando diretamente o agro, ou seja, o nosso agro é tão forte no Brasil, é forte também porque o governo não se enfiou no meio, porque você tem que lembrar que essa isenção fiscal, na verdade, é o livre mercado praticamente, porque você não tem a porra do Estado se enfiando no meio. E aí, esses caras que eram tão favorecidos e tinham um crédito tão barato por causa dessa isenção, não porque o governo é bonzinho, mas porque era o livre mercado atuando ali, pelo menos em pequena parte, né? Era a última parte do libertarianismo que a gente tinha no Brasil, assim. Você tem que pensar que esse crédito vai ficar, no mínimo, ali uns 4% mais caro para essas pessoas do agro. E num país que a margem é tão baixa, né, nessas produções mais arriscadas, de empresários e empreendedorismo puro, vai ficar muito caro isso pro brasileiro. Então eu acho que esses filha da mãe, lá do governo, que o Haddad e companhia, não pensam nas consequências das coisas que eles falam. Eles acham que só quem investe em LCI, LCA, CRI, CRA é os bilionários lá que estão em Camboriú. Eles acham que é só os caras que estão lá em Trancoso, descansando na praia. Eles não têm a cabeça de que realmente pessoas reais, né, CLTs, também investem nesses produtos, porque eles são isentos de imposto de renda. Você não vai estar dando dinheiro para a merda do Estado, que vai desviar o seu dinheiro igual eles fizeram com a fraude do INSS. Enfim, o que eu quero dizer com isso agora é que eu acho que essa lei não vai passar, pelo menos não completa desse jeito. Eu acho que fundos imobiliários e fiagros, muito difícil de passar. LCIs e LCAs, então, pelo amor de Deus. Eu acho que se passar isso, é uma crise braba. Um pique Dilma, assim. Porque 5% é muita coisa. As pessoas podem achar que 5% é pouca coisa, mas para quem estava atuando com zero de imposto, partir para 5% é muita coisa. Então isso tem um impacto que é até difícil de calcular, né, para essas pessoas que estão produzindo. Enfim, a quarta parte desse vídeo seria no sentido de que cada vez que você vê uma palhaçada dessa, Bolsonaro pedindo pro Careca ser o vice dele, umas palhaçadas assim, o Trump e o Elon Musk lá, mó teatro nos Estados Unidos, no Twitter, se xingando.
você vê cada vez mais que esse sistema fiduciário, né, esse sistema fiat, ou seja, o sistema desse dinheiro tradicional que a gente conhece, real, dólar, euro, é uma palhaçada infinita, porque os caras podem imprimir dinheiro quanto quiserem e eles ainda ficam nesse pão e circo fazendo essas palhaçadas para distrair a população. Também essa coisa do Poço do Rodo com o Léo Lins, uma palhaçada do caramba para distrair a nossa atenção dessa lei que estão tentando passar para regular as redes sociais. E nada se faz também sobre a fraude do INSS. Eu sei que são vários assuntos, mas tudo isso para você perceber que quanto antes você começar a estudar sobre Bitcoin, que é um sistema descentralizado, não tem soberania, não tem uma pessoa que manda nisso, não tem um país que manda nisso. Inclusive, ele vem para desbancar esse sistema tradicional que a gente conhece, do euro, do dólar, do real, que são moedas que não valem nada, elas são produzidas a custo de nada, não tem nada que segure essa produção maior de dinheiro. Mas esse é um papo para outro vídeo. A minha conclusão é de que, se você não tem Bitcoin na sua carteira, fica cada vez mais óbvio, né, por meio dessas taxações, esse sistema que muda de regras toda hora, as pessoas que criam dinheiro do nada, seja o Banco Central dos Estados Unidos ou o nosso Banco Central do Brasil, criam dinheiro a troco de nada, mudam as regras do jogo no meio do jogo, de uma hora para outra. Esse vídeo aqui sobre imposto e taxação, ele vai ficar desatualizado. Daqui a 3 semanas eu tenho certeza que o Haddad vai surgir com uma nova história, com um novo imposto, e esse imposto, provavelmente aqui desse vídeo, não vai passar, provavelmente. Então, as regras mudam toda hora. No Bitcoin, não. No Bitcoin, as regras continuam as mesmas desde que o protocolo foi criado, 18 anos atrás. 15, 18 anos atrás, o protocolo tá igual. Não mudou quase nada no protocolo. Você sabe que vai existir 21 milhões. Você sabe calcular exatamente no ano tal quantos bitcoins vão existir. Você sabe quantos bitcoins foram perdidos. Você sabe que ninguém, se você guardar bem as suas chaves, você sabe que ninguém vai poder tirar aquele dinheiro seu. Então é a única propriedade de fato que você tem hoje em dia. Porque se você tem uma casa, se você tem um carro, não é seu de verdade. Deixa de pagar o IPVA e o IPTU para ver o que acontece. Não é seu essa casa, esse carro não é seu. Então, o resumo desse vídeo aqui é: estude Bitcoin ou você sofrerá as consequências. Cada um vai comprar Bitcoin no preço que merece. Essa é a verdade. Então, todas essas medidas e insegurança jurídica, a gente vê que só vem para provar que o Bitcoin, na verdade, é uma das únicas, se não a única saída para essa insegurança jurídica e insegurança de liberdade individual que a gente tem hoje em dia. E se você quer saber mais sobre fundos imobiliários, se você não sabe como estudar eles e como investir bem em fundos imobiliários, eu vou deixar aqui esse vídeo em que eu ensino passo a passo o site de graça, para você analisar fundos imobiliários. E se você quiser saber sobre Bitcoin também, tem um vídeo aqui no canal que eu explico muito melhor, muito mais detalhadamente sobre o Bitcoin e sobre a história da moeda fiduciária. Valeu!